Religião e ciência. Até hoje, a religião e a ciência vêm sendo tratadas como existências isoladas, o que é um grande erro. Na realidade, de tudo que existe no universo, nada escapa à ciência, assim como tudo se relaciona à religião. Isso porque ambas possuem uma ligação inseparável. O motivo de não se perceber este fato é por conta da forma demasiadamente superficial da pregação das religiões até então. Há centenas ou milhares de anos, a cultura não era tão desenvolvida quanto no presente. Logo, por mais que se apresentassem teorias profundas às pessoas da época, certamente elas não entenderiam. Tudo está dentro do propósito divino. Deus não faz o ser humano atuar inutilmente. Entretanto, a ciência progrediu e está prestes a adentrar o âmbito de Deus. Desse modo, por meio de explanações científicas no presente momento, os indivíduos facilmente compreenderão as questões divinas. Desejo, pois, abrir a porta do mistério que ficou trancada a 7 chaves durante muito tempo. Não sou um cientista. Digamos que eu seja um amador. E é esse amador que explicará a ciência. Portanto, estou sujeito a incorrer em equívocos. Contudo, ficarei feliz se minha explanação de alguma forma servir de referência ao leitor. Acredito que na ciência atual, nada tenha contribuído tanto para o desenvolvimento da cultura humana quanto a energia elétrica. Seus benefícios podem ser observados em praticamente todas as áreas, sendo dispensável comentar a respeito. Interromper a energia elétrica seria o mesmo que estagnar a cultura. Indiscutivelmente, hoje vivemos a era eletrônica. No final da recente Grande Guerra, de forma inesperada, os Estados Unidos criaram uma bomba atômica. Evidentemente, o mundo ficou pasmo diante desse terrível monstro, que antecipou o fim da guerra no Japão. A primeira demonstração do poder da desintegração do átomo foi o extermínio de milhares de vidas em uma fração de segundos. Por outro lado, dependendo do avanço dessa tecnologia, é possível prever o quanto esta relevante descoberta será útil à cultura humana. Assim sendo, a desintegração do átomo surgiu com a missão de demarcar o fim da era eletrônica. E o que virá depois da era atômica? Podemos imaginar que se trata da era da cultura mais elevada, a era da partícula espiritual ou divina que tenho anunciado. Explanarei a esse respeito. Primeiro vou abordar o princípio do fogo e da água. Em resumo, o fogo arde pela ação da água, e a água move-se pela ação do fogo. Se não existisse o fogo, tudo congelaria instantaneamente. Ao contrário, se o elemento água deixasse de existir, restando apenas o elemento fogo, o globo terrestre explodiria subitamente. Este vem a ser o princípio da bomba atômica. Em outros termos, quando a radiação de elementos químicos como urânio ou plutônio atinge o núcleo do átomo, o elemento água existente no interior do núcleo se reduz a zero, causando uma explosão simultânea. Esta provoca detonações sucessivas dos demais elementos ao redor, culminando em uma grande explosão. De acordo com esse princípio, é evidente que qualquer elemento além do urânio, desde que sua radiação seja capaz de reduzir o elemento água a zero, produzirá o mesmo efeito. Presentemente, afirma-se que a quebra do núcleo do átomo consiste em atingir e destruir com radiação os elétrons que o circundam. Todavia, de acordo com o meu raciocínio, essa quebra é devido à eliminação do elemento água presente no núcleo do átomo.
Soube que, graças ao avanço constante da ciência, recentemente o princípio da desintegração do átomo evoluiu para a teoria do próton e chegou à descoberta da partícula alfa. Falarei sobre a era da partícula espiritual, cujo centro deverá ser ocupado pela religião. Tentarei interpretar alguns aspectos das 3 eras anteriormente citadas com base na fé. Em um primeiro momento, vejamos a eletricidade, que também é constituída de espírito e matéria. A matéria vem a ser os raios e a luz da lâmpada. Já o espírito age sem a presença de fios, equivalendo às ondas do rádio e da televisão. A voz humana alcança milhares de quilômetros de distância em forma de ondas sonoras, em razão da dinâmica do mundo do espírito da palavra Kototama. Em segundo lugar, vejamos o mundo do átomo. Sua parte material foi desvendada graças à descoberta da desintegração do núcleo do átomo. A parte espiritual é desconhecida pela ciência. Contudo, em termos religiosos, ela corresponde ao mundo do Sonen. Em terceiro, analisemos o mundo da partícula espiritual. Sua parte material é a realidade em que divindades das camadas intermediárias e inferiores agem. As religiões tradicionais surgiram a partir do referido mundo, e a existência de religiões de diferentes níveis é atribuída às diversas posições ocupadas pelas divindades. Na parte espiritual do mundo da partícula espiritual, que denomino de mundo oculto, estão as divindades mais elevadas que executam as obras mais importantes do plano divino. Acima destes 3 planos, posiciona-se o Supremo Deus do grande universo, conhecido como o único e verdadeiro Deus onipotente. Não existem palavras que o descrevam, nem caracteres que o representem. Só se pode afirmar que se trata da origem de tudo, do cerne do poder e da virtude, os quais são infinitos e absolutos. A seguir, tentarei elucidar cientificamente a salvação efetuada pelas divindades e a verdadeira essência dos pecados e impurezas. Antes de mais nada, existem diferentes tipos de religiões no mundo, grandes, médias e pequenas. Em cada uma delas, as divindades e Budas têm estendido suas mãos do mundo espiritual a fim de salvar a humanidade por meio das pessoas que se encontram no mundo material e possuem afinidade com eles. Certamente, esta obra se baseia no plano do Supremo Deus, que a delega de acordo com a época, o povo e a região. Afinal, isso se verifica quando o acúmulo de pecados e impurezas em determinadas localidades chega a interferir no progresso da cultura. Desde a antiguidade, a religião tem por princípio a eliminação dos pecados e impurezas que causam a infelicidade do ser humano. Assim sendo, o que vem a ser os pecados e impurezas? Em termos espirituais, do ponto de vista individual, são as nuvens no espírito. No aspecto coletivo, as nuvens no mundo espiritual de determinada área geográfica. E o que são essas nuvens? Trata-se de uma espécie de micro-organismo tóxico que surge no elemento água e nele vive. São partículas extremamente minúsculas, impossíveis de visualizar mesmo através de microscópios, e sua quantidade está sujeita a constante variação. Seu surgimento e multiplicação se devem às más ações e ao sonem baseado no mal, e constituem a causa dos sofrimentos humanos. Por outro lado, sua extinção resulta das boas ações e do sonem movido pelo bem. Conforme a quantidade de nuvens atinge certo limite, advém o processo natural de purificação. A manifestação em escala menor desse processo
são as doenças e os infortúnios individuais. Em escala maior, são as 3 calamidades menores: fome, doença e guerra. E as 3 calamidades maiores: vento, água e fogo. No entanto, a luz espiritual irradiada do grande amor das divindades atua o máximo possível na redução ou até na extinção de tais infortúnios, diminuindo a infelicidade. Os santos, os mártires, os fundadores de religiões surgiram como mediadores dessa luz. Abaixo destes encontram-se seus representantes, que são os sacerdotes de cada religião e os anjos. Assim sendo, as divindades fazem o ser humano adotar doutrinas e métodos apropriados a cada época para concretizar a salvação. Retomando a questão, o que extingue as referidas partículas tóxicas é evidentemente o elemento fogo. O processo de purificação se dá por meio dessa luz, invisível aos olhos humanos. O princípio assemelha-se ao extermínio dos micróbios com a luz solar. Aprofundando essa lógica, ocorre o seguinte: recebendo a luz intensa advinda dos ensinamentos religiosos e das orações, a alma da pessoa que até agora estava adormecida desperta e, arrependendo-se, passa a desejar e praticar o bem. Consequentemente, o brilho da alma aniquila aquelas partículas. Esta foi uma explanação científica que abrange a religião. Não se trata de ciência materialista nem espiritualista, mas sim da ciência que integra espírito e matéria. Minha intenção é explicitar de forma simples a verdade sobre a ciência de uma era de elevado nível cultural que está por vir. Por Meishu Sama, em 5 de setembro de 1948. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 6.